Olá, a partir de agora você confere as principais notícias apresentadas pela UPF TV nesta semana. Nós vamos falar da fiscalização das bagagens de mão. O aeroporto de Passo Fundo já está adequado às novas regras de pesagem. E também tem o amor pela cutelaria. Conheça o grupo de Passo Fundo que é apaixonado pela arte de forjar facas. Tem ainda hóquei sobre rodas, um esporte que ainda está se popularizando no Brasil, mas que já tem passofundense representando o estado no Campeonato Brasileiro. E ainda uma fada madrinha que virou mãe. Conheça a história de amor da Roseli, da Vitória e da Ana. E dessa vez o seu Nico foi conferir a qualidade do leite produzido no Sarli, aqui da UPF. Fique conosco, o programa está só começando. A Conferência do Peso e das Medidas das Bagagens de Mãos nos aeroportos está com nova fiscalização. Aos poucos, o aeroporto Lauro Cortes, aqui de Passo Fundo, já se adapta às novas regras. Puxadas por rodinhas de diferentes cores e tamanhos, algumas mais estilizadas, outras nem tanto, mas todas com o mesmo propósito, de atender à necessidade de deslocamento de quem vai viajar. Em viagens curtas, aí, de 3, 4 dias, eu sempre levo a mala de mão, né? Como essa de agora? Isso, igual essa que eu estou levando agora, né? E nunca teve problema com a questão de excesso de peso? Não, tranquilo. Ela já é customizada para isso, né? Bagagem de mão é aquela bagagem transportada pelo passageiro a bordo do avião. E as normas mudam de acordo com a companhia aérea. São elas que definem a quantidade de bagagem disponível, dimensão e peso, mas sempre respeitando as regras da ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. De acordo com a agência, a bagagem de mão precisa ter 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Não pode pesar mais de 10 quilos e, geralmente, é permitida uma bagagem por pessoa. Está tendo um certo desconforto em algumas viagens que tem excesso de bagagem interna dentro do avião, né? Então ela deveria ser um pouco mais, deveria ser mais tranquilo para quem quiser despachar a bagagem para não ter esse excesso dentro da aeronave, né? Aqui no aeroporto Lauro Cortes, em Passo Fundo, ainda não acontece a fiscalização por parte da ANAC nas bagagens de mão. Esta companhia aproveita o check-in rotineiro de cada viagem para conferir e instruir os passageiros sobre as bagagens, tanto a de mão quanto a bagagem maior. Eu viajo 2 semanas por mês para diversos lugares do Brasil e outras 2 semanas eu fico no escritório. E sempre com bagagem de mão ou tu despacha bagagem maior? Algumas vezes, quando a gente vai realizar algum teste, aí necessita levar um equipamento, aí a gente despacha a bagagem. Para evitar o pagamento adicional, muitos passageiros abusam da facilidade de voar com uma bagagem de mão. O exagero no peso e no tamanho da mala gera desconforto para os viajantes e a tripulação do voo. Tem algumas pessoas que exageram, né? Querem colocar uma bagagem fora desse dimensional que às vezes nem cabe no bagageiro da aeronave e por uma questão de não querer pagar, né, o despacho, acaba exagerando e prejudicando as pessoas. Um transtorno dentro do voo. Exatamente. Não cabe a bagagem, aí tem que acomodar de um jeito ou de outro no pé. E se existem regras, a gente precisa, né, seguir. Dentro do avião pode ser levado cosméticos sólidos como batom, desodorante, mamadeiras e alimentos infantis industrializados somente na quantidade necessária e suficiente para a duração do voo, medicamentos essenciais acompanhados de prescrição médica e também aqueles sem receituário médico, mas que não devem ter mais de 100 milímetros. Itens pessoais como documentos, carteira e acessórios pequenos como óculos, joias e cintos. Aparelhos eletrônicos como celular, notebooks, câmeras fotográficas e tablets também podem ser levados dentro do avião. Aos poucos, a maioria dos aeroportos do Brasil estão aderindo à fiscalização para o uso de bagagem de mão em viagens. Aeroportos como de Fortaleza, Belo Horizonte e Recife passaram a fiscalizar já desde o dia 2 de maio. Outros estão fazendo a fiscalização há mais tempo. É o caso dos aeroportos de Brasília, Natal, Curitiba e o de Campinas, o aeroporto de Viracopos, destino dos passofundenses. Lá, a fiscalização acontece desde o dia 25 de abril.
E o Instituto Histórico de Passo Fundo comemorou nesta semana os seus 65 anos. Ele é o mais antigo em funcionamento entre todos os institutos históricos do interior do estado. Na celebração, muita história para contar. O Instituto foi idealizado para resgatar a história do município antes mesmo do seu centenário, comemorado em 1957. Mas continuou. O grupo de origem passou a receber documentos pessoais e de entidades públicas da época, o que favoreceu para que se criasse o Instituto Histórico de Passo Fundo. Foi criado numa década que havia uma efervescência na cidade de Passo Fundo, com a criação, gestação da universidade, com o aumento populacional, com várias construções importantes de patrimônio, com a mecanização da lavoura. Existia vários deputados sendo eleitos e ele conseguiu agregar várias pessoas de perfil completamente opostos até, mas todos eles reunidos sob a bandeira do Instituto Histórico. O registro dessa história está no livro lançado em comemoração aos 65 anos do Instituto e lembra o contexto de efervescência cultural dos anos 50. A proposta da gente pensar um livro, para falar sobre a fundação do Instituto, ela necessariamente precisava trazer questões mais amplas de um contexto que Passo Fundo e o Brasil viviam durante a década de 50. A fundação do Instituto, por exemplo, ela está inserida num contexto de criações de diversas entidades culturais em Passo Fundo. Nós temos ali a gênese da futura Universidade de Passo Fundo, com a criação da Faculdade de Direito, a autorização do curso em 56, criação do Conservatório de Música, do Instituto de Belas Artes, que depois se fundem em um só e também vão passar a ser cursos da hoje Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Então, a fundação do Instituto está inserida nesse processo de reordenamento urbano, de uma nova identidade que Passo Fundo procurava naquele momento. Hoje, o Instituto conta com mais de 15 mil páginas de documentação. Uma exposição lembrou toda essa trajetória. Com os documentos, fotos e objetos, deu para conhecer boa parte da história de Passo Fundo. Memórias que também constroem a identidade de um povo. Os institutos têm essa função, guardar esses documentos antigos e, muito mais do que isso, proporcionar que esses documentos cheguem aos pesquisadores, que os pesquisadores tenham acesso a esses documentos. Então, a função da existência dos arquivos e da biblioteca é justamente esse: contribuir para que haja possibilidade dos pesquisadores desenvolverem suas pesquisas e aprofundarem o processo cultural através dessa documentação. E o feminicídio está sendo abordado de uma forma diferente aqui na UPF. Uma exposição de arte chama a atenção para o número crescente de assassinatos de mulheres cometidos pelos próprios companheiros. Não quero dormir sem teus olhos, não quero ser sem que me olhes. O sonho do amor ideal. Há amores que é melhor terminá-los antes que acabem contigo. Com poemas de Pablo Neruda e de Frida Kahlo, a exposição Amor que Mata, do sonho ao pesadelo do feminicídio no Rio Grande do Sul, apresenta o percurso, desde o início do relacionamento ao assassinato. Diana, Paula, Leila, são 3 nomes. Entre as 117 mulheres que foram assassinadas no Rio Grande do Sul em 2018 pelos próprios companheiros, maridos, noivos, namorados. E o que é pior, foram 34 casos a mais do que em 2017. Aqui na mostra, o amor que mata, os corpos são retratados assim, de forma invisível, já que se trata de um assunto velado na nossa sociedade. Hoje nós temos uma legislação que é uma legislação altamente protetiva, junto com a Lei Maria da Penha, junto com alguns órgãos, mas a mulher denuncia e a mulher, muitas vezes, o sistema de justiça não consegue fazer a proteção daquela mulher. Ela volta a repetir o ciclo de violência, ela volta para casa, porque ela não tem para onde ir. Humilhar, proibir, ofender, gritar, destruir, empurrar, ameaçar, sexo forçado, agressão física, morte. Aqui é retratada a escalada da violência. As mãos pintadas no mural mostram que isso pode acontecer com qualquer uma de nós.
Às vezes uma mulher está namorando, ela é simplesmente humilhada e ela aceita aquela humilhação e ela inclusive pode achar que aquilo é legítimo. Né? Então a exposição, ela vem mostrar isso, né? Que um puxão no braço é uma violência contra a mulher. Um aumento de voz é uma violência contra a mulher. E a violência contra a mulher, ela tem um degrau e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. O primeiro passo é não tolere a primeira violência. Porque depois que ela acontece, a gente entende como não violência, assume que, bom, hoje ele está no mau dia, amanhã será diferente, amanhã será melhor, hoje ele bebeu, amanhã sem o efeito do álcool a situação será outra. Entenda que não será assim. Quando a escalada da violência começa, a tendência é pelo agravamento. E que denuncie. Acima de tudo, denuncie, busque a rede de proteção, a Delegacia da Mulher, o Judiciário, medida protetiva, a família, as organizações da sociedade civil que trabalham nesse apoio e nesse suporte. A exposição é realizada no Portal das Linguagens no Campus 1 da UPF e integra a programação da 17ª Semana Nacional de Museus. O tema do feminicídio é um tema muito grave, que acontece diariamente nesse Brasil e na nossa realidade não é diferente. Então, poder trazer uma exposição como essa, O Amor que Mata, dentro de um colóquio de direitos humanos, dentro de uma universidade, em parceria com uma rede de outras instituições, é fundamental. Nós precisamos olhar para essa realidade e não fazer de conta que ela não existe entre nós. Você merece um amor que deseja estar ao seu lado. Visitar o paraíso apenas olhando seus olhos e que nunca fique entediado lendo suas expressões. A exposição está no Portal das Linguagens, no Campus 1 da UPF e fica aberta ao público até o dia 31 de maio, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A entrada é de graça. Bom, e daqui a pouco a gente fala de cutelaria, a arte de forjar ferro no fogo. Nós já voltamos. Lavar as mãos é tão simples, mas pode prevenir muita doença. Um estudo mostra que 40% das contaminações podem ser evitadas só com a higienização das mãos. E justamente por isso, uma ação mobilizou as pessoas que mais precisam tomar cuidado com isso. Evitar ela numa boa. Chega perto da invasora. Uma blitz com direito a paródia e palhaços. Tudo isso para orientar e, de certa forma, fiscalizar. Pode parecer estranho, mas a carteira na mão dos funcionários do Hospital São Vicente de Paulo indica quem está em dia com a higienização das mãos. E quem esquece a habilitação precisa pagar multa. Assim. O dedão, a gente não esquece. É a carteira de habilitação, que a gente fez algo diferente agora esse ano, né, sobre a campanha de higienização das mãos, que justamente é para habilitar, né, o profissional a prestar, né, uma assistência segura, a realizar a técnica de higienização das mãos. Então a gente entrega essa carteira para certificar de que ele está apto a realizar a prática. Todo esse trabalho começou antes. O Serviço de Controle de Infecção do hospital realiza várias ações. E no mês em que é lembrado o Dia Mundial da Higiene das Mãos, o assunto não podia ser outro. Para isso, valeu contar com a ajuda dos estudantes da UPF, que participam do projeto Sorriso Voluntário. De uma forma lúdica, eles invadiram vários espaços do hospital para mobilizar justamente quem trabalha com o tratamento e prevenção de doenças.
A gente sabe que é uma técnica simples e é sim a prática mais efetiva para a gente evitar então a disseminação de micro-organismos no ambiente, né, hospitalar, fora, não, a gente não somente fala no ambiente hospitalar, mas na nossa vida, na comunidade, e também para evitar a transmissão de germes multiresistentes. A gente explica também não só aos funcionários, mas aos pacientes o quanto é importante a lavagem das mãos, desde que entra no hospital como quando vai sair, para evitar as bactérias. Uma forma de orientar, mas principalmente prevenir. Mais de 40% das infecções poderiam ser reduzidas com a higiene correta. É muito mais que somente passar uma água nas mãos. Não pode ter preguiça de lavar a mão. Lembrando que não basta somente a gente realizar a técnica se não usar a quantidade adequada de produto, que é realmente, então, tu precisa utilizar o álcool gel ou o sabonete, desde que tu consiga envolver todas as faces das mãos, para tu ter uma prática efetiva. Eles ficam bem ansiosos para aprender a musiquinha e a gente pede, lembre da gente quando vão lavar as mãos. E agora a gente fala de aproveitamento de espaço. É justamente esse o objetivo das hortas e jardins verticais. Uma propriedade do interior de Passo Fundo apostou no método e já vê os benefícios. Quem chega na propriedade do seu João já vê logo de cara uma mudança no ambiente. Antes aqui só tinha uma parede. Agora é um jardim vertical e uma horta que alimenta todos os que moram e trabalham na propriedade rural. A iniciativa de transformar o lugar veio do seu João. Na parede são 300 vasos com flores, folhagens e temperos. E logo abaixo, vários tipos de hortaliças. Por aqui, tudo ainda está se adaptando, mas já deu para perceber os benefícios. A gente pode aproveitar melhor os espaços, né? E o aproveitamento de espaços, a natureza agradece. E as construções também, né? Porque no fim essa minha entrada aqui fica bem de frente para a minha entrada, né? Então tu tem um impacto lindo quando entra de lá. Tanto o jardim quanto a horta foram projetados e tem um sistema eletrônico de irrigação. A água pinga nas plantas durante 6 minutos, pela manhã e pela tarde. A Emater acompanhou o processo de instalação e apoia a iniciativa. É que numa proporção menor, também dá para ter um cantinho desses na cidade, dentro de casa. Só que nesses casos, o ideal é que alguns cuidados sejam tomados, como o contato das plantas com o sol, por exemplo. Você pode aproveitar garrafas PETs, você pode aproveitar canos, uma série de coisas que tem um custo bem baixo e você pode ter os temperos, ter saladas, ter uma variedade de hortaliças e verduras que a família pode consumir. O que a gente precisa se preocupar? Com o sol, né? Então eu tenho que, antes de eu escolher o que eu vou plantar, eu preciso verificar a quantidade de sol que eu tenho disponível, para daí escolher as espécies, ou espécies mais de sol, ou espécies que tolerem mais sombra. Depois eu preciso ver a questão da rega também, né? Porque como eu vou ter uma quantidade menor de terra ali para produzir, se eu produzir em vasos ou em garrafas PETs, então eu tenho que ter o cuidado com a rega também. Pode ser que a rega tenha que ser mais frequente do que eu plantando no chão. Com flores, hortaliças e temperos, foi assim que uma parede vazia transformou um ambiente. É uma coisa barata, né? Que traz um visual lindo e que além disso nós podemos comer uma verdura saudável, né? Que é produzida aqui na propriedade, né? Com muito mais qualidade. O hóquei sobre rodas ainda vem conquistando espaço no Brasil. Prova disso é uma atleta aqui de Passo Fundo que, de tanto gostar e praticar o esporte, vai representar o estado no Campeonato Brasileiro. Meia, patins, caneleira, joelheira. Esses são apenas alguns dos equipamentos que não podem faltar no treino da Ana. Dentro da quadra, o taco e a bola são essenciais. A Ana tem 33 anos e desde os 4, a patinação faz parte da vida dela. O hóquei veio depois e começou a ganhar espaço. Agora, ela concilia a vida de personal trainer com a de atleta de hóquei. Nesse momento, o foco é o Campeonato Brasileiro. Hoje eu estou treinando 2 vezes por semana sozinha, na parte da manhã. E eu dou 2 noites de treino, então eu consigo fazer alguma coisa mais leve nesses dias que eu dou treino com os meus alunos. E eu intensifico um pouquinho nesses dias da manhã.
O time está se reunindo em Guaíba, por onde a gente vai jogar, e a gente está juntando as meninas para fazer esses intensivos agora em todos os finais de semana. Ana é uma das poucas atletas que pratica o esporte no Rio Grande do Sul e é a única mulher em Passo Fundo. E isso é reflexo de uma realidade nacional. O esporte ainda não é muito conhecido por aqui e poucas cidades têm espaço para atividade. Realmente por não ser tão disseminado assim no Brasil, né? Tem umas equipes mais na região realmente de São Paulo, Rio e no Nordeste. Então, para a região aqui agora está sendo alavancado de novo o esporte, então eu acho que esse que é o verdadeiro problema, entre aspas, assim, dessa adaptação para o esporte, conseguir realmente viabilizar ele como se fosse um esporte mais comum, assim. Mesmo assim, Ana segue com os treinamentos, afinal, dentro da quadra, muito mais que boa pontaria e velocidade, é preciso agilidade. Ele está abrindo bastante portas assim para mim. Uma delas é poder agora, por exemplo, jogar o brasileiro, né? É uma atividade que patinar para mim é uma atividade que eu amo. Então, conseguir juntar com esse esporte coletivo, não só individual, e ter a vivência das outras meninas, de outros clubes, enfim, para mim está sendo uma validade enorme, assim. E a expectativa para o Campeonato Brasileiro é a melhor possível. Ela vai fazer parte da primeira equipe feminina do estado a disputar o campeonato de hóquei sobre patins. A gente vai dar o nosso máximo e esperamos trazer bons resultados. Se a gente conseguir um resultado legal, provavelmente ano que vem a gente poderia ir por um sul-americano. Então a gente vai com garra, vai com força para tentar trazer isso para a gente. Uma boa colocação. Bom, e nós encerramos esse bloco falando de cutelaria, uma modalidade que conquistou muitos adeptos nos últimos anos. Na reportagem a gente mostra o porquê. A vida do seu Lauvir foi forjada a ferro e a fogo. Aos 17, começou a viver da cutelaria. Das ferraduras dos cavalos, passou a forjar facas. E assim é até hoje, 40 anos depois. Gosto de lidar com ferro para ver entortar ferro e né, a peça, é isso aí que eu gosto de fazer. Ele não é o único. Em Passo Fundo existem pelo menos 30 cuteleiros artesanais. Entre profissionais e admiradores, todos têm interesse em aprender mais sobre a arte milenar de construir facas, lâminas, espadas e tesouras. No segundo encontro de cutelaria de Passo Fundo, teve até uma oficina para ensinar como se faz uma faca desde o princípio. O cuteleiro Sandro Boeck foi uma das atrações do encontro. Advogado de profissão, ele é cuteleiro há 14 anos. Suas facas têm a técnica do aço damasco e chegam a ter até 200 camadas de aço na lâmina. Para ele, uma boa cutelaria é a que resiste ao tempo. A faca não é apenas um objeto de consumo que a gente vai pegar, usar e jogar fora. Não, a faca vai perpetuar ao longo do tempo. Então, a gente sempre diz que uma boa cutelaria vai dar garantia vitalícia à sua peça, vai trazer uma coisa de uma aura muito mais artística e vai ser uma peça personalizada. Ou, pelo menos, ela vai ter uma ideia de personalização para a pessoa. Uma faca de boa performance é aquela que tem rendimento de corte, estabilidade e equilíbrio das formas. Mas produzir algo do tipo não é tão simples quanto parece. Bom, e quem vê todas essas facas prontas nem imagina todo o processo que existe por trás delas e também as possibilidades de materiais utilizados. Essas aqui, por exemplo, são feitas até de molas de vagões de trens e também de capas de rolamento, de patrolas e até de ônibus. E todas elas, como são artesanais, podem levar até 5 dias até ficarem prontas. O trabalho é manual, feito passo a passo. Primeiro, o aço é forjado no forno, depois lapidado e lixado. Com tanto cuidado, essa prática milenar acabou conquistando admiradores em todo o mundo. O Abdias é um deles. Seu avô era colecionador e aí não teve jeito. Ganhou o gosto de herança e hoje organiza os eventos de cutelaria na cidade. Todo gaúcho é amante da faca, né? A faca
É um instrumento que faz parte da indumentária gaúcha, faz parte do dia a dia do gaúcho, e aí que começou a minha paixão. Algumas das suas peças têm mais de 100 anos, outras foram encontradas no campo onde se passou a Batalha do Pulador, e por isso são tão importantes. Todas elas contam uma história. Cada instrumento, cada faca faz parte da cultura. Nós temos um exemplo, a faca coqueiro, que ela tem toda uma história que está respaldada na história do gaúcho também, né? Com tantos detalhes, o valor das facas pode chegar aos R$5.000. E em cada uma delas tem o valor simbólico de serem feitas à mão. Um trabalho manual que pode ser feito por hobby ou por profissão. Vai ter uma pessoalidade, vai ter um suor envolvido, e uma das coisas que vai ter nada mais satisfatório do que tu, no final de um churrasco, tu poder dizer assim, essa faca foi eu que fiz. Então é muito legal e vai deixar para os seus filhos, se é que tem, e se não tem, vai dar para alguém de presente, é ótimo. Ganhar presente, e quem dá presente de faca é fantástico. E a seguir, uma fada madrinha que virou mãe. E ainda o seu Nico vai visitar o Sarli aqui da UPF. Há um ano, nós produzimos uma reportagem sobre apadrinhamento afetivo, aquele programa que garante o contato de famílias com crianças e adolescentes de casas de acolhimento. Foi aí que conhecemos a Rose, que na época era madrinha da Vitória, mas agora essa história mudou completamente. Veja por quê. Uma família unida. É assim que a Ana e a Vitória escolheram definir a relação que têm hoje. Nós já contamos uma parte dessa história. Em abril de 2018, a Roseli conheceu a Vitória através do programa de apadrinhamento afetivo. Com ele, crianças e adolescentes convivem diretamente com famílias que desejam entrar na fila de adoção. É um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que viabiliza o contato familiar dos jovens afastados de seus pais biológicos. Na época, a Rose já tinha interesse em adotar. Tentou 2 vezes, mas nada dava certo. Até que aí... Eu não sei se eu que estava tremendo mais ou era ela, né? Porque nós não se conhecíamos e nós sentamos uma lado da outra para poder entrar na sala. Aí foi quando elas falaram, vocês já estão juntas? E quando pediram para ela, que pergunta você quer fazer para a Rose? Quando eu vou para casa dela. Foi aí que virou mãe pela primeira vez. Só que há pouco tempo, essa família aumentou. A Vitória já conhecia a Ana das casas de acolhimento. Lá, elas sonhavam em serem adotadas juntas por uma família e se tornarem irmãs. Quando a Vitória, quando fez 18 anos, a Vitória convidou a Ana para vir e o primeiro pedaço ela falou assim, para minha irmã. Opa! O primeiro pedaço do bolo foi para minha irmã e foi entregou para Ana. Eu disse, eu não estou sabendo ainda. 12 meses e muita burocracia depois, a Rose foi mãe pela segunda vez. Agora, ela é mãe da Vitória, de 18 anos, e da Ana, de 13. E no quadro que costuma ser usado para anotar as tarefas, as irmãs agora escrevem o significado da nova família. Significa que nós sempre vamos ser unidos e sempre vamos ter paixão e amor e carinho um pelo outro. A gente é uma família unida porque a gente ama muito nossos tios e nossa mãe também. Eu gosto muito dela e eu fico com ela sempre no recreio. Então sempre as duas juntas. E a gente começa a dar muita risada. E se por anos o apartamento foi só de uma, agora ele é de 3. 3 vidas ressignificadas. 3 mulheres que, mesmo sem nenhum laço de sangue, agora andam juntas. Agora eu paro e penso, nós 3. E eu vejo pela alegria delas tudo, a mudança. É como elas falam, é uma vida nova.
Como eu digo, o que aconteceu de ruim na vida delas, vamos esquecer, porque agora vamos ter que dar espaço para a felicidade, né? Para o futuro delas. E isso que eu estou aprendendo, né? Como que eu estou aprendendo a ser mãe. É como eu falo para as meninas, acabou a vida de rainha. Pensava somente em mim, agora eu penso mais nas duas, né? Nos estudos delas, em ajudar elas, assim, indivíduos com responsabilidade. Moças que elas sabem que elas podem ser felizes e ter um futuro. É isso que elas me ensinaram. E ser mãe, no fim, é descoberta, é desafio. É saber que nenhuma pessoa é igual a outra. É mudar a vida e a rotina, aceitar o outro como ele é. É querer bem e sonhar. Sonhar em ser uma ou 3. Não é mentira quando dizem que sempre tem espaço para mais um. E agora você confere os destaques da Rádio UPF. Como rapaz latino-americano que sou, de uma rádio que também é, e de um sul que comunica com a Argentina e Uruguai, reunidos no festival que celebra isso. É o Mapa de Todos com exclusividade na UPF TV. Essa é a Paola Kirst, que abriu o festival e há pouco ganhou o Prêmio Açorianos na categoria Revelação. A conversa vinha e só me chegava trincando o dente. E o olhar recente, eu te pedi a boca, ou te dava ouvido. 3 violões e um guitarrão no quarteto Rica Cossa do Uruguai, que fizeram questão de ressaltar um dos templos da música gaúcha onde rolou esse festival, Teatro São Pedro. Grandes expoentes nesse intercâmbio cultural é Gilberto Monteiro, que lá em 87 compôs o Pra Ti Guria. A gente vai ouvir um trechinho do show. Na segunda e última noite, quem abriu foi a irmã Sofia Viola. Para fechar a noite e o festival, os irmãos paranaenses da Tuyo. E se você ainda está em dúvida sobre o que fazer no final de semana, confira a nossa agenda cultural. Se liga, esse sábado tem oficina de contato e improvisação aqui no Andorinhas, às 8 horas da manhã e às 10 horas da manhã, oficina de teatro no Rito Espaço Coletivo. Mais informações? Anota aí e me manda uma mensagem. 999052888. Então convidamos toda a comunidade passo-fundense, em nome do movimento de cursilhos e da PAI de Passo Fundo, a participar do Cachorro Quente Beneficente, que vai acontecer no sábado, dia 18, a partir das 10 horas da manhã até as 7 da noite, por um valor de R$10 o ingresso. Adquira o seu, nós já iniciamos o trabalho para o acontecimento do Cachorro Quente e dê colores! Viva a vida! Salve moçada, tudo bem por aí? Aqui é o Gui Espíndola, vocalista da Forjado Sol, passando a fazer um convite muito bacana. Sabadão, dia 18 de maio, vai rolar no Teatro do Sesc, em Passo Fundo, o show com o especial dos clássicos do rap nacional, com a Forjado Sol e nossos irmãos da URS Fundão. Então você é nosso convidado a chegar junto, prestigiar a cultura hip hop, a partir das 8 horas da noite, ingressos na hora, Sesc, Passo Fundo, é nóis, valeu!
E toda segunda-feira o seu Nico dá uma passadinha pelo nosso programa Hora da Notícia aqui da UPF TV. Dessa vez, ele visitou o SARLE da UPF, que é um setor que analisa os rebanhos leiteiros e a qualidade do leite. O que será que ele encontrou por lá? Veja só. Olá, gente bonita! Tudo bem? Aqui é o seu Nico para a Hora da Notícia na UPF TV. E hoje eu estou aqui no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo, na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para conhecer o SARLE, o Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros que tem aqui. Eu venho trazer os produtos lá do meu rebanho, lá do Bom Recreio, para ver se consigo análise dos meus produtos aqui, do leite das minhas vaquinhas. Vem comigo, gente amiga! Então, me diga uma coisa, como é que é esse trabalho que vocês fazem aqui? Bom, nós fizemos análise de contagem total de bactéria, contagem de células somáticas, a composição química do leite, também resíduos de antibióticos e agora a novidade é diagnóstico de prenhez. E o que eu preciso fazer para ter o material da minha produção analisado? Eu tenho que fazer algum cadastro? Como é que é? Deve fazer um cadastro, leva os frascos e a gente já passa um treinamento para o senhor fazer uma coleta perfeita e que não interfira no resultado. Se o senhor quiser fazer uma análise de contagem bacteriana, eu forneço ao senhor esse frasco que tem um conservante que inibe o crescimento bacteriano. Então aqui a gente faz análise de contagem bacteriana para ver o grau de higiene que está no rebanho. Não tem quantidade mínima, né? Pode ser de 1 a 1000 amostras, ou seja, variadas amostras. Do prazo da data de coleta até a análise são 7 dias. Olha aí o número do contato para você, produtor, que quer mais informações. É isso por hoje, a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, lembrando que todas as reportagens apresentadas aqui também estão nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até mais!